Buenas, buenas, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 24 do podcast da Rede de Empreendedores. É uma honra te receber aqui para mais um momento aí de transbordo, de histórias, conhecimentos, e sempre tem algum convidado especial, e nesse episódio vem muita coisa boa aí para ti, que é empreendedor, que é líder, que deseja crescimento para a tua carreira, para os teus negócios. Está sentado aqui na minha frente um empreendedor com uma bela bagagem de experiências aqui em Santa Maria, mas também no exterior, né? Brasil afora. Está comigo aqui o chefe Vadson Schaefer. Bem-vindo. Muito obrigado, né? Uma honra eu poder estar aqui compartilhando um pouco das minhas receitas e das minhas histórias de vida, né? Então, uma alegria, né? Nos conhecemos aí há um bom tempo, acompanho, né, o programa e espero poder aí estar compartilhando aí e corroborando aí com as metas e objetivos aí do teu programa. Não, já está colaborando, tanto que eu quero iniciar esse programa aqui te dizendo que tu está causando um impacto muito positivo aqui na nossa cidade, na nossa região, com a tua escola de gastronomia, com os teus alunos, os teus eventos. A gente tem visto que tu está agora, como a gente falou um pouquinho antes, ali numa fase da vida de colher frutos, né? Tá colhendo frutos. E aqui na gastronomia tu já está colhendo frutos de 6 anos aí de trabalho. Mas eu quero voltar lá atrás. Tá? Quem é o Vadson Schaefer, que não nasceu aqui em Santa Maria, vem lá do Paraná, né? É isso aí. E fala um pouquinho da tua família, da tua história, lá do início. Então, como tu falou, eu sou, como falam lá, né, eu sou bicho do Paraná, né? Então eu nasci em Francisco Beltrão. Nem em Francisco Beltrão, nasci em Nova Concórdia, que é um distrito de Francisco Beltrão, como se fosse um distrito da Quarta Colônia aqui. Então, meus avós, a família da minha mãe mudou muito cedo, eles eram gaúchos e mudaram para o Paraná, empreendedores, dos dois lados da família, né? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, empreendedores rurais, né? Que perceberam o objetivo de sair do campo, né? E formar negócios, né? E não só isso, né? Sustentar famílias grandes, né? De filhos também. Então, eu nasci lá em Nova Concórdia, num hospital de madeira, que o meu avô era madeireiro, né? Foi para lá para ser madeireiro e reflorestador, né, também. Hoje a família continua, a parte da família continua com isso. E eu nasci lá num hospital de madeira que meu avô, né, fez a doação das madeiras lá do hospital. E então eu saí bem pé no chão mesmo, né? E nós mudamos para Santa Maria, meu pai também, né, do lado da família do lado da minha família da minha mãe, Salvadori, né, do lado da família do meu pai, Schaefer também. Meu avô empreendedor aqui de interior de Sobradinho, Segredo. Então ele tinha uma grande plantação de fumo em corda, uma grande produção de fumo em corda. E então era uma família muito grande, então tinha 6 irmãos, cada irmão tinha um caminhão e viajava por uma região, né, para vender fumo em corda, né. E o meu pai vendia para essa região do Paraná, então é caminhoneiro, né? E aí montou um comércio de fumos lá em Francisco Beltrão, né? Casa de Fumo Sobradinho, né? Então era um ponto, ele tinha um comércio lá e também um ponto de estoque para ele trazer as mercadorias do Rio Grande do Sul e todas as estradas de chão na época, né? E então ele fazia toda a região ali, né? Até Foz do Iguaçu, então trabalhava muito, né? E aí lá conheceu a minha mãe, né? Se conheceram, casaram lá. Meu irmão também, eu tenho um irmão, Luciano, tem 2 irmãos, né? Mas meu irmão Luciano nasceu lá em Francisco Beltrão também. Ele é mais velho ou mais novo? Ele é mais novo, tem irmãos mais novos, né, que eu. Tenho uma irmã também, Andressa Schaefer, né, que é médica veterinária, também mais nova também. A Andressa já nasceu aqui. Então meu pai ele veio no final da década de 70 para a região aqui, especificamente para São Martinho da Serra, né, que é onde minha família tem fazenda hoje em dia. E ali eles iniciaram a Sementes Schaefer. Então foi um marco na produção, né, de sementes aqui, né? Meu pai e meu tio aí foram responsáveis por efetivamente implantar soja aqui em toda a nossa região nessa época, né, produzindo 100 mil sacos de soja, de sementes de soja, né, por ano na época, assim, que
Esses números são expressivos até para hoje. Até para hoje, mas essa semente não era só para cá, para a região. Nós, na época, tínhamos, para te ter ideia do tamanho do negócio, né? Então nós tínhamos um avião de passeio, né? Então tinha um agrônomo aqui da Universidade Federal, né? Formado aqui na Universidade Federal, que até trabalhou conosco até poucas semanas atrás, trabalha com a família há mais de 40 anos. Então viajavam ainda para fazendas de produtores, né? Para se certificar de produção, né? Porque não tinha muitas pessoas produzindo soja ainda, né? Então criaram uma espécie de cooperativa, né? E então foram precursores, na verdade, né, e depois tu vai ver mais tarde, quando eu falar sobre isso também, que quando eu assumi a fazenda ali, com a morte do meu pai, também eu sempre fui muito inovador nas coisas, então a gente fez uma mudança de fase na agricultura da nossa família, lá da fazenda, também bem significativa quando eu assumi os negócios lá mais na frente, né. E aí viemos para cá, né, estudamos no Colégio Santa Maria aqui, né, então tenho amigos e pessoas da minha convivência até hoje, né, que são amigos, né, do Colégio Santa Maria. Tu tá com quantos anos? 52, né? 52 anos. E tu tá falando aí da tua época do ensino fundamental, médio? Isso. Não, ensino quando nós chegamos aqui, a gente, né, eu fiz o último ano do jardim no colégio, desde entrei primeira série, segunda série, e saí do colégio o dia que foram lá avisar que meu pai já falecido, estava no segundo ano, no segundo grau, né? E saí já para... Eu sou o irmão mais velho, saí já para assumir a fazenda, o espólio, né? Estava numa vida de estudante, de jogar futebol no colégio, né? Sempre acompanhei muito. Meu pai era um cara que sempre falou muito. Meu pai é um cara que não tinha escolaridade, mas era um cara muito trabalhador, muito sério, né? Nos passou muitos valores, né? Então, uma das coisas talvez mais tenha ouvido dele é que tem que saber fazer para saber mandar, assim, né? Então, pô, a gente acompanhou a vida inteira, né? Tudo que meu pai fazia, né? As férias a gente ia para fora, né? A gente gostava muito da parte do gado, né? Do cavalo e tal, mas o nosso negócio principal era soja, era plantio de soja, então, né? Um trabalho puxado, né? E o pai fazia questão que a gente trabalhasse junto com os empregados, né? Puxasse junto, acordasse junto, participasse junto, né? É uma coisa que leva até hoje, né, na minha vida, né? Participar de um evento que eu vou cozinhar, que eu estou lá trabalhando do início ao fim do evento, junto com meus colaboradores, meus alunos, né? E então isso aí também faz, como eu digo assim, eu sou que eu sou hoje é uma formação de todas essas vivências, experiências de vida que a gente teve, né? Algumas certas, algumas erradas, né? As erradas a gente aprende muito mais, na verdade. Com né? certeza. Tu passou por essa experiência com teu pai no segundo ano do ensino médio, então menos de 20 anos ali, tu tinha o quê? 17 anos? Eu estava fazendo de 18 para 19 18 para 19. 18 para 19 anos. E aí tu assumiu um negócio daquele porte. O negócio já era super grande, super estruturado, né? Nós temos uma área de 1.000 hectares de fazenda, né? E, como falei, na época meu pai já tinha tudo que era de mais moderno na agricultura, então, né, uma área super produtivas, campos arrendados, né? Então, na época, até hoje meu irmão faz isso, mas a gente tinha então campos em Júlio de Castilhos, São Cepé, né? Então meu pai comprava gado durante o ano, ia estocando nos campos, né, colhia soja e plantava pastagem de inverno, engordava o gado que muitas vezes iam até tropeado de Júlio de Castilhos, vinham andando de Júlio de Castilhos até a fazenda ali. E tu tocava junto com o teu tio? Não. Meu pai e meu tio já tinham se separado há muitos anos. Né? Muitos anos, meu pai ficou com essa lavoura. E tu mesmo teve que assumir. Sim, eu tive que assumir. Com menos de 19 anos teve que assumir. Assumi a fazenda. E aí o que aconteceu? Cara, o dia que, né, principalmente quando eu falei, né, eu estava no colégio ali, né, sentado na aula ali, me bateram na porta ali, né, o que eu fiz? Né, bagunceiro, alguma coisa, né, daí era um vizinho dizendo, Vários, teu pai faleceu, né, então, primeira coisa, o que eu vou fazer, né, e agora, né, e a gente sempre tem uma presença de uma pessoa muito legal, que foi esse agrônomo que eu comentei agora, o Isaías Farré, que era agrônomo, né, meu pai, meu tio pegaram ele jovem da universidade, né, deram toda a infraestrutura para ele desenvolver a semente Schaefer, né, e tudo que foi feito, então ele foi a pessoa que o dia chegou e falou, Vadson, e agora, Isaías? Agora tu não está sozinho. Né? Ele te deu o suporte. Então é uma pessoa que, cara, para tudo, até hoje, né, nas coisas da minha vida hoje, né, que não tem mais nada a ver com lavoura, coisa ainda, né, então foi a pessoa que nos deu esse suporte, assim, né,
E não só isso, né? Ele brinca, né? Meu pai era uma pessoa, um alemão muito cabeçudo, então ele tinha coisas assim que ele sentia dificuldade em implantar, né? Por exemplo, nós tínhamos lá plantio convencional lá há muitos anos, né? Então, né, a gente no primeiro ano já implantou plantio direto, né? Que para muita gente o plantio direto é coisa bem mais recente. Aí tu tá falando aí de... Pô, isso aí fazem já mais de 30 anos, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Tem uma história bacana de contar também, que na época eu tinha 18 anos, meu irmão tinha 15 anos. E aí, como o Isaías participava dos projetos de mecânica dentro da universidade, ele era professor de mecânica, então eu tinha acesso às grandes empresas e tudo mais. E daí ele nos convidou um dia, o pessoal da SLC, né, na época nem era John Deere ainda, né, SLC está convidando vocês dois para irem num dia de campo, não, numa demonstração, né, de um equipamento novo lá de plantio direto, né? E eles estão convidando vocês para ir para lá e tal, né? Nós, né? Espiar, né? Imagina. E aí a história é bem bacana porque, cara, nos receberam lá, né? O melhor hotel da cidade, né? Cara, fomos recebidos na época pelo senhor Logman, né? Que era o dono da SLC, né? Nos apresentaram a plantadeira de plantio direto, né? Que é fantástico, né? Produto novo, novíssimo no mercado, sim, né? E aí, depois que a gente voltou de lá, eu comprei a primeira plantadeira de plantio direto da SLC para toda a nossa região, fui eu que comprei. E o meu pai, ele era muito de marcas também, então ele tinha Ford, tinha New Holland, sempre assim, os tratores, marcas, muitos anos eram essas marcas que tinham lá, né, dentro da propriedade, né? E se tu entrar hoje lá na propriedade da família, lá tem 8 milhões em equipamentos lá, John Deere. Que tal? Então foi um marketing de experiência que a John Deere fez, né, conosco, comigo e meu irmão, né, jovens, né, nos tratando como adultos, como donos de fazenda e tudo mais, né, e trouxe um resultado a longo prazo de hoje, né. Claro, as estruturas são outras, né. Hoje meu irmão que toca a lavoura, meu sobrinho, né, estudante de agronomia no UFSM, então eles que tocam os equipamentos John Deere, né, que plantam as lavouras, né. Qual que é a diferença tua pro teu irmão, pro Luciano? 3 anos. 3 anos. E tu acabou saindo da operação lá do agro quando? Cara, que foi assim, aí, né, eu trabalhei mais algumas inovações que eu fiz na época, né? No primeiro ano foi essa do plantio direto, e no segundo ano estavam pintando as sojas transgênicas, né? Aí contrabandiei soja transgênica da Argentina, caríssimo na época, né? Mas consegui plantar, a gente já tinha semente para plantar todas as nossas áreas, aí deu polícia, né, que não podia, esses negócios das patentes, né, e tudo mais, né. Mas só para dar mais um exemplo, que a gente sempre foi precursor, né. Na época também, né, tinha um software aqui na universidade, não existiam, né, produtos, né, então tinha um software de informação para propriedades rurais aqui na cara, 30 anos isso, né? Era os primórdios do sistema. Assim, né? Eu fui lá, fiz o curso, implantei lá na propriedade, sabe? Então, sempre fui muito inovador em tudo que eu fiz na vida, né? E a propriedade rural foi uma fase bem interessante, né? Mas não era uma coisa que eu gostava, entendeu? Eu sempre fui muito mais urbano, né? Sempre tinha essa ideia de ter um próprio negócio, né? Tinha uma vontade de viajar para fora, né? E aí com essas responsabilidades eu não podia, né? Porque como é que eu vou deixar aqui a fazenda e tal, né? Mas aí que eu consegui ajeitar com a família ali, tive uma oportunidade de morar em Londres um período, né? Então morei quase 10 meses lá, né? Trabalhando só subemprego mesmo, né? Sabe? Mas foi ali que tu saiu por um tempo. Eu saí por um tempo e aí consegui sentir a firmeza para passar a bola pro meu irmão para depois no futuro, né? Aí eu passei esse período em Londres, lá, como eu falei, só trabalhando em subempregos, né, um deles principalmente, que era o que mais me pagava, era para limpar um albergue de homeless uma vez por semana, então eu limpava albergue de mendigos, né. Que tal? E ainda limpava exatamente na quinta-feira, que eles recebiam um valor semanal, né, para saírem das ruas e tal, então era quando eles ganhavam a grana, então ninguém ia lá trabalhar porque, cara, bebida, droga, né, banheiros imundos e tal, então eu ia lá para fazer a limpeza nesses dias, né? E, cara, ganhava muito bem para isso, né? Então isso aí que me pagou a minha viagem para conhecer 20 países, aí foi esses albergues de homeless. Aí. Que tal? E por que Londres? Cara, eu achava uma cidade cosmopolita, né? E um amigo meu tinha ido para lá, a gente se falava por carta e tem que vir para cá e tal, né? E daí então foi um período assim de
Que também, eu digo assim, se eu não tivesse ido naquela época, eu acho que eu ia ser um produtor rural. Todo o restante da história não teria acontecido, né? Sim. Então, E foi ali que entrou a gastronomia na tua não, vida? também não, porque tipo, eu trabalhei, por exemplo, nas cozinhas que eu trabalhei foi de faxineiro lá, limpando, lavando, né? Então, claro, acompanhei e vi, mas não foi nesse momento ainda. Né? Lá tu realmente teve uma experiência E outra, saí daqui, tipo, tinha tudo, comida, né, dinheiro, né, nunca tinha passado perrengue na vida, né, então me fez aprender a ser gente, ser homem, ser, sabe, Tu estava com quantos anos? Eu fiz em Londres, eu estava 21 para 22. 21 para 22. 21 para 22 eu fiz em Londres. Que tal? E tu te oportunizou esse desafio e tu decidiu por conta própria que ia trabalhar no subemprego. Cara, que foi o que foi oportunizando, né? Porque eu tinha um dinheiro para estar lá, quando acabasse o dinheiro eu ia precisar voltar, né? Eu queria, né, continuar estudando inglês e queria fazer essas viagens, né? Que tinha uma turma de amigos que eu conheci que estava preparando essas viagens, né? Porque a gente foi, sabe, foi para a União Soviética, foi para Israel, Egito, sabe? Foi uma viagem gigante de mochila, assim, cara, só passando perrengue, sabe? Não parava em hotel, dormia em estação, não comia em McDonald's, sabe? Só pão, salame, pão e queijo, sabe? Então foi uma viagem incrível, na verdade, né? Mas num outro período, não tinha internet. Imagina, não tinha internet. Então, por exemplo, a gente chegava numa cidade, daí o grupo se dividia. Um vai na rodoviária, um vai na ferroviária, ver qual que é o jeito mais fácil de nós sair dessa cidade aqui para ir para a próxima cidade. Então, é um outro período. É outra realidade que tem gente que não consegue nem lembrar como era. Né? Mas era a época da carta e a telefonia era bem limitada também. A própria telefonia, né? Então, dessa cidade, desses lugares, aí, muitos não tinham convênio com a Embratel e não tinha como ligar para o Brasil. Né? Passamos por coisas que a gente nem sabia o que estava acontecendo, não tinha, né? Mas sei lá, nós passamos pelo Chipre, né? Nós fizemos uma viagem ferry boat entre Grécia e Israel. E aí no caminho ficava um dia no Chipre. E depois que a gente passou lá, que a gente soube que estava em guerra o Chipre, que, sabe, entre a Turquia e estavam guerreando por espaço, tinha morrido não sei nós lá, sabe, sem saber o que estava acontecendo. Né? Que experiência. E aí tu volta. E aí eu voltei, que aí começou, né? Porque aí eu voltei, eu estava inquieto já, né? Daí, sabe, não queria, quer dizer, tinha o compromisso, né, com a minha família, mas eu queria abrir meu negócio. Teu próprio negócio. Meu próprio negócio. Queria empreender. Né? Isso. E aí fiz The Carne, que foi muito bacana, e aí pintou o Empretec. Né? Que tal? E aí o Empretec... Aí, né, para quem não sabe, é um programa do Sebrae que tem que desenvolver um negócio em uma semana, né, fazer um negócio dar dinheiro em uma semana. E daí, na época, eu encontrei com o Gustavo Jobim lá, nós éramos amigos do futebol e do colégio, né, conheci toda a família dele no colégio e tal. E daí a gente já era bastante conhecido, né, e daí a nossa ideia de negócio foi fazer uma festa. Então, nós criamos a festa do Real. Então, era R$2 era a entrada e R$2 era a cerveja, a bebida. E aí vendemos espaço para os nossos colegas vender produtos para os nossos amigos, né? E colocamos 500 pessoas na festa. Né? Tudo aconteceu em uma semana. Nem uma semana, né? Porque terça, né? Na quarta, já marcamos na quinta. Incrível. E vencemos o Projeto Cria, né? Como a empresa que mais deu dinheiro Daquela turma, né? Não só isso, ajudamos todos os nossos colegas a ganhar grana, né? Porque fomentou o negócio dos outros, todo mundo vendeu, né? Mas o Gustavo, né? Ele já era construtor na época, né? E o Gustavo seguiu hoje, né? Um dos maiores empresários de Santa Maria, tenho muito orgulho, né, do legado dele. E eu disse, pô, cara, é isso, cara. Eu gosto, né? Eu gostava de sair, gostava da noite, gostava de ir para Porto Alegre, gostava de fazer festa e tal, né? E, pô, não tem um bar legal aqui em Santa Maria, né, cara? E daí eu disse, é isso, que eu vou fazer um bar. Então, do meu projeto do Empretec nasceu o Coyote. Nasceu o bar. E ali tu abriu o bar sozinho ou abriu com sócio? Eu tinha um sócio, né? Na época, o Thiago Muti. Também ele era estudante na época de engenharia, hoje está super bem com a empresa dele e tal. E também ele não conseguiu conciliar na época. Eu, por exemplo, já era independente, né? Ele ainda estava na fase de estudos e tal. Então, na época, ele acho que ficou 3, 4 meses, daí ele saiu, comprei a parte dele, daí fiquei sozinho. E aí começou essa história aí que tem 25 anos, né, cara? 25 anos de Coyote. De marca Coyote. E ali no Coyote tu ficou como bar
barra restaurante já tinha? Porque assim, ó, o que eu fiz, né? Eu chamei o Caco, né, para me dar uma consultoria, o Caco Pereira, né? E gostava muito dele, gostava muito da comida dele e tal. E aí a gente já veio com uma ideia de ter os dois, sabe? Não ser só petisco, ter uns pratos legais junto e tal. Então, tipo, ele já entrou numa ideia de bar e restaurante mesmo, sabe? Tu lembra quais pratos eram os mais Com certeza, legais porque da época? eu servi agora, eu fiz um Dia dos Namorados, eu servi um deles agora no Dia dos Namorados, que é o filé do coiote, que era um filé recheado, filé recheado com tomate seco e queijo provolone, com empanado, né? Em cima de uma batata suíça, né? Com bacon e aí um molho pomodoro, que era o molho do coiote, com rúcula fresca em cima, né? Vou fazer um jantar agora, mesmo dia até do evento que a gente tem, que eu vou fazer daí um filé ao poivre, que é um filé ao molho de pimenta, que as pessoas comiam muito também no coiote. Então as pessoas são muito saudosas, qualquer prato que eu falar lá, surdelle ao fungo, coisas, as pessoas têm muita saudade, então eu uso ainda muito nos meus eventos os pratos que eram do coiote, né? Hoje, esses pratos já são diferenciados e inovadores, imagino nessa época. E nessa época, assim, né, como eu falei, assim, ó, era uma época assim que, e eu viajava muito para Porto, pegava muita ideia, então, assim, na época muito, tipo, tomate seco, rúcula, assim, era uma coisa que estava em voga, assim, sabe? Então, o cardápio tinha muita coisa disso, né, que vai se repetindo os ciclos, né? Voltam de novo, né? Até estou trazendo agora para o nosso próximo evento o chefe Ícaro Conceição, né? Ele é um especialista em empratamento, né? Agora até ele está no novo reality da Globo. Falando sobre a parte do próprio empratamento, da comida, da importância, né, de tu entregar um resultado, né? Esses dias ele fez análise de um prato meu, né? Dele, acho que tu poderia ser mais, talvez, mais inovador, né? Tu é muito da escola tradicional, né, de empratamento, mas mas a escola, né, tá de volta, né? O bistrô tá de volta, a comida de bistrô tá de volta, então vamos repetindo os ciclos. Então posso dizer que tu tá muito atual no que tu tá fazendo, né? Que maravilha. Tu pegou aí vários ciclos, né? Tu pegou vários ciclos. Mas tu começa lá com Coiote e hoje tu tá aqui com eventos enormes aí, né, de gastronomia. Como, por exemplo, teve aqui no episódio 21 o teu sócio, Marcos Henschen. Marcão, que é um cara que eu chamei ele aqui o rei do networking de Santa Maria. O cara é precursor em tudo. É precursor, inovador aí no network. E se juntou contigo aí para fazer os maiores eventos de gastronomia aí da região, gastrobusiness. Então tem uma história longa aí entre uma coisa e outra. Quase muitos anos, né? Muitos anos, né? Que eu gostaria que tu trouxesse um panorama aí. Um panorama desse tempo aí que tem de intervalo. E eu gostaria que tu me dissesse onde é que nasceu a visão do chefe Vadson Schaefer. Então, assim, ó, dessa época aí, né, que, como eu falei, a gente está completando 25 anos de marca, de história, né? Como te contei, tem um pessoal ali gravando uns conteúdos meus para materiais online, infoprodutos que eu vou começar a vender, que tem quadros meus ali no Coiote, são mais velhos que a gurizada que está lá gravando, né? Então é uma história, e não só isso, as pessoas têm a marca, né, deixou muita saudade, a gente foi muito comprometido em tudo que a gente fez, né? A gente teve o Coiote no primeiro ano de Giglione, depois eu fiz o Coiote Café no Santa Maria Shop, foi um café assim, também precursor para a época, né? Cafés diferentes, comidas diferentes, né? Primeiro café bacana, diferente em Santa Maria, né? Depois nós fomos para o Hotel Itaimber, daí sim, né, mega estrutura, 40 e poucos funcionários, né? Então mudou demais, assim, né? Nesse período também, né, a gente ficou quase 5 anos assim, né, no hotel, mas também foi um período que eu quebrei, né, então, período dificílimo da minha vida, assim, né, porque tu tá sempre, né, tu é o cara, né, e de uma hora para outra, assim, quando tu vê, tu perde tudo e tu é o sem vergonha, e tu é isso e tu é aquilo, sabe? E principalmente, assim, que meu filho fala isso hoje, né, papai ensina, se tu falou uma coisa, tem que cumprir. Então, meu pai me ensinou isso. Cara, tu deu a tua palavra, tu te comprometeu, cara, te vira, tem que cumprir. Então, foi um período bem difícil também, né, mas também foi um período que me trouxe muitos ensinamentos, né? Eu digo, se eu sou uma pessoa hoje, eu era muito empreendedor e... Né, Essa foi a tua primeira quebra?
Foi a minha primeira Tá, e única. primeira e né? única. Então, tu teve 5 anos ali no Itaimbé, mais quanto tempo antes? Quanto Não, tempo? quando eu quebrei, 11 anos de trabalho em alta no mercado, que ia 11 quebrar. anos, e aí tu quebrou. Quebrei. E qual foi o grande aprendizado que tu teve, ou os grandes aprendizados com essa experiência? Cara, na verdade, hoje eu sou muito mais seguro nas minhas coisas, né? Eu fiz muita coisa na época de, vou fazer e depois vou ver, vou fazer e vou dar um jeito e vou pagar, né? Então, cara, hoje a gente é muito mais seguro, né? Funcionários, né? Hoje a gente trabalha, eu e minha esposa, né? Pouquíssimos funcionários, né? Então, coisas que, que também eu não sei se também talvez possam ter me capeado algumas coisas, né, de coisas que talvez eu poderia ser mais arrojado hoje em dia, né, mas em virtude disso tudo que eu passei, eu prefiro ser mais comedido nas minhas atitudes, nas minhas empresas, nos projetos que eu me envolvo, né. Mas sem sombra de dúvidas, talvez tenha sido um período de maior crescimento, né. Não só isso, é onde tu aprende a conhecer as pessoas, quem são as pessoas, quem não são, teus amigos, família, né? A importância, família, assim, né? Uma coisa assim que eu não só sempre tive uma família muito presente, que me ajudou muito, né? Mas também a minha pequena família, que eu, minha esposa, meu filho, né? Que também a gente é muito unido e vive para isso hoje, né? Eu já fui uma pessoa muito social, né? Pô, imagina quantos anos trabalhando à noite, em contato com pessoas o tempo inteiro, né? Então a gente é muito reservado, sai muito pouco, sai mais, né? Para alguma atividade que tenha cunho empresarial também, né? Mas com certeza desse período difícil, né? Que não só isso, não foi um período de um dia, uma semana, um mês, né? Foram anos, né? Eu digo, felizmente, né? 2 anos atrás a gente conseguiu resolver todas as pendências, né? Que também é uma vitória, né? Depois de tudo que a gente passou, né? Sim, que maravilha. E diferente também, né? Que como meu pai faleceu jovem, né? As partilhas e espólio foram feitos, então eu tenho patrimônio, então não sou a pessoa que podia simplesmente deixar para trás as coisas, né? Então, não só porque meu irmão vive de lá, minha mãe vive de lá, né? Minha irmã, parte da renda dela é de lá. Então, eu tive que defender esse patrimônio, por mais que eu não fosse usufruir dele, não usufrua dele, na verdade, né? Mas tive que defender esse patrimônio, né? E me considero um vitorioso por isso, né? O que a gente tem, o que a minha família tem hoje, né? Apesar das dificuldades, né? Dos intempéries do tempo desses últimos anos, né? Mas Maravilha. Tu chegou a ficar um tempo afastado da gastronomia? Depois que fechou lá? Fiquei. Teve um período, quando eu fechei ali, cara, eu fiquei um tempo bom afastado. Eu te conheci na publicidade, né? Isso, Eu te conheci no tempo Da agência eu tive a primeira agência de produção de conteúdo aqui de Santa Maria, né? Tive uma rede de painéis de LED, que agora hoje estão painéis de LED TVs, né? Então, na verdade, eu comecei a me direcionar para negócio que não fosse da gastronomia, né? Depois que eu saí do Hotel Itaimbé, também eu fui sócio do Mauro, a gente comprou o restaurante Fumacinha, né, do seu Joaquim, então tive um período que foi de aprendizagem, um período bem difícil lá também, e aí eu decidi que eu não queria mais. Né, cara? Não queria mais mesmo, assim, não queria mais à noite, não queria mais bar, não queria mais restaurante, não queria cozinhar, não queria, cara, não queria. E aí pintou a oportunidade, né, de fazer um investimento, né, em função das partilhas, assim, pintou uma grana de imóveis que a minha família tinha no Paraná lá. E aí eu quero investir num negócio que não tinha nada a ver, né? Que aí eu fui para Belém do Pará, contratei uma consultoria, daí, né, sinalização digital, TVs indoor, painéis indoor, né? Investi na época uns R$150 mil aqui em TVs de LED, painéis, né? E a gente começou a implantar esse negócio aqui. Junto com isso, a gente entendeu que tinha espaço para uma agência de comunicação também, com foco em redes sociais. Aí fui para São Paulo, gosto muito disso, sabe? Isso em que ano? Foi 2010, eu acho. 2010, extremamente inovador para a época. Não tinha, assim, as agências não tinham produção de conteúdo ainda, sabe? Não. Nem pagavam tráfego pago, né? Ali a gente estava saindo do Orkut e indo para o Facebook. E aí fui para São Paulo, daí também fui na ESPN lá com o Gil Giardelli, né, cara, na minha opinião, um papa da comunicação, do marketing, né? Até ele esteve aqui no Recanto esses dias, fui visitá-lo. Mas também fui lá para buscar um conteúdo novíssimo, né? E trouxe aqui já para, sabe,
Eu disse, você tem a oportunidade aqui no curso de desenvolver um cliente de vocês. Pense num cliente grande que possa trazer resultados, possa trazer visibilidade para vocês e tal. E eu pensei Clube Dores. E daí foi isso, fechei e voltei, meu primeiro cliente foi Clube Dores. Clube Dores. Então eu que abri Facebook, não tinha Instagram na época, e Twitter, né, site, conteúdo para site, né. Então, e depois a gente conseguiu 20 e tantas empresas, né, todas também de altíssimo nível, assim, né, para produção de conteúdo para redes sociais. Junto com isso tinha os painéis de LED, tu vê, né, e junto com isso daí pintou ainda a Supernova Rádio Web, né, que foi uma rádio que eu acabei comprando e levando lá para casa, né, então tudo na comunicação. Rádio Web em que ano? 2014, eu acho. Um pouquinho antes da Nath, uns 2, 3 anos, mais ou menos. Que tal? Deixa eu te fazer um convite aqui. Claro. Vamos experimentar uma Oriente Kombucha. Porra. Tá? Tu já tomou kombucha? Já. Da Oriente? Não. Vai ser da Oriente, não. Vamos lá. Olha só os sabores que a gente tem aí. Ó. Morango. Aqui. Esta aqui é uma chá preto, maçã e framboesa da linha Premium. Essa aqui é a Japão. Essa aqui é a Índia. Maçã, canela e amêndoas. Ou abacaxi. Que legal, cara. Olha só. Isso aqui, que legal, cara. E é daqui de Santa Maria? Daqui de Santa Maria. É a kombucha que o Watson já tomou, mas não da Oriente Kombucha. É uma bebida probiótica, saúde intestinal, digestiva, bom para te substituir aí refrigerante, suco, que tem muito açúcar, muita frutose. Aqui tu tem uma bebida com baixo açúcar, baixas calorias e é saudável. Que a gente procuro pregá-lo na escola para meus alunos, né, que a gente, quanto mais próximo a gente está da origem dos produtos, né, mais saudáveis eles são, né. Então, não só isso, né, até a semana eu postei, ontem até eu postei, né, que no mundo onde tudo vem pronto, né, tu cozinhar alguma coisa, tu fazer alguma coisa com as próximas mãos é quase uma revolução, né, cara. Então a gente tem que valorizar muito aí, né. Vamos provar aí. Maravilha. Essa eu servi para ti uma Japão. Eu não sei se era exatamente essa. Japão, chá preto, maçã e framboesa. Delicioso. E super gaseificado, né? É uma característica da kombucha. Muito bom. Tu ter uma bebida saborosa, boa para a saúde. Essa aqui é minha predileta. Depois, se quiser experimentar, é maçã, canela e amêndoas. Mas que legal, né, cara? Que eu digo assim, pô, empresa nossa, Santa Maria, a gente precisa valorizar muito, né? Eu gosto muito de produzir esses eventos, né, junto com o Marcos, né, de gastronomia, negócio, né, com o intuito de, cara, valorizar as pessoas, né? Se a gente entender que a gente comprar e valorizar, que o dinheiro circula aqui, a cidade vai melhor, né? Então... Na pandemia, eu fiquei muito... Foi um dos contatos que a gente teve na pandemia, foi porque eu estava lá no Shopping Praça Nova e comprei uma geleia Coyote lá numa loja... Na Mercadini. Comprei uma geleia e entrei em contato contigo para comprar mais, que era uma geleia deliciosa. E ali que eu reconheci o chefe Watson. Isso. Porque antes eu conhecia o Watson da comunicação, não conhecia a tua história. Né? E aí eu fui conhecer o chefe Watson e vi ali uma marca legal, né? um produto de qualidade, né? Excelente. E tinham vários sabores maravilhosos ali na época. E foi bem isso, né? Tipo, as pessoas eram muito saudosas do Coyote, né? E tipo, a minha esposa, né, a Natália Brandão, né, então a mãe dela tinha uma loja de roupas, então ela trabalhava na loja e a loja frequentava muitas clientes minhas do Coyote. E daí quando ficaram sabendo que a Nath estava namorando, né, disse, vai tinha que abrir o Coyote, cara, nem imaginava, estava pagando conta do Coyote até aquela época. Né? Então a coisa não me passava pela cabeça, mas eu disse, cara, vamos aproveitar isso aí, sabe? Vamos criar uma marca para produzir eventos de gastronomia, né? E aí foi isso que a gente fez, né? Então, a primeira pessoa que a gente chamou foi um cara que eu já achava assim, né, um cara diferente, tal, que era o Marcelo Bolinha. A gente é super amigo cara até do hoje. Churrasco. A gente é muito amigo até hoje, né? Agora mesmo, acabei de mandar uma mensagem para ele, consegui um parceiro para ele vender as linguiças dele aqui. O filho dele, o Ícaro, está vindo para o nosso evento, né? Que é uma das grandes personalidades da gastronomia hoje no Brasil, né?
E então a gente começou com os eventos do churrasco, né, através do Marcelo Bolinha, e aí começaram a nos procurar para vender produtos nos nossos eventos. Né? Vai, estou com um chimichurri aqui, estou com não sei o que aqui. E daí eu falei para a Nath, vamos criar um produto para nós vender nos nossos eventos. Né? E eu criei exatamente o chimichurri primeiro, então um chimichurri fresco, que é sucesso até hoje, né, os eventos e o que a gente faz. E aí um dia, abrindo a geladeira, assim, eu olhei uma geleia dentro da geladeira, né, cara? E daí eu disse, peguei a geleia, via, sabe, nem eu sabia que marca era da geleia, que geleia que era, mas estava ali dentro da minha geladeira. Eu pensei, cara, mas todo mundo tem uma geleia dentro da geladeira, né, cara? Então, acho que eles vão produzir, né, cara? E daí, mesma coisa, sabe, começamos na loja da mãe da Nath, né, começamos com potes plásticos, agora esses dias até apareceu para mim as recordações, né, cara? Só que já, tipo, colocando valor no produto, sabe? Do tipo, uma geleia da Casa Valduga, por exemplo, na época custava R$12, eu coloquei a minha geleia para vender a 15. Perfeito. Né? Já com um preço acima, né? Por mais que era de plástico e coisa. E foi muito bem ali a venda, nós já começamos a comprar potes de vidro e comecei a desenvolver mais tipos de geleia e foi, sabe, E a estratégia do preço aí, de colocar o preço mais alto, qual é qual é a sacada? Cara, é que assim, ó, eu sempre, quando tinha os bares, eu sempre negociava, por exemplo, para fechar contratos lá, né? E a gente sempre negociou, na época, a CVI aqui, e eu fiz um trabalho na época, assim, tá fazendo 20 anos esse trabalho também, que a gente gravou um DVD para Black Cat, até a banda vai vir tocar no nosso evento aí também. E a gente aproveitou um lance do lançamento da Heineken aqui, né? Heineken 600, então fizemos um show no teatro, e aí me levaram para Santa Cruz num evento para 18 bares só do estado inteiro, que um Heineken, que coisa, né? E daí lá falaram, cara, ó, a cerveja Heineken tem que estar sempre mais cara no cardápio. Pode olhar, qualquer cardápio, ela vai estar sempre mais cara. Tal cerveja Heineken, R$2 a mais, R$4 a mais, tal. Então isso aí me fez na época já entender Vem desse desde negócio, lá, que o né? preço posiciona. Né? O que é mais caro é melhor. Né? Interessante. E não só isso também, porque eu acreditava no carinho que as pessoas tinham pela marca. Não é tipo, uma marca entrou no mercado e ninguém conhece. Né? Não, estou comprando algo que eu conheço. Conheço, né? Então, a gente não teve medo disso, né? E depois entramos com os vidros com vidros, né? Tipo, eu conheci depois, já né? no vidro. Com bem feito. Com rótulo, né? A gente começou colocava um papelzinho em cima, amarrava uma fitinha, sabe? Bem manual e feito em casa, né? A produção de geleias dos 5 anos foi feito dentro da minha casa mesmo. Começou durante 5 anos. Primeiro com fogão, né? O fogão que eu tinha ali, minha sogra me deu uma panelinha, eu comecei a fazer no fogão de casa. Aí depois, uns 6, 7 meses depois, aí como eu tenho uma cobertura, daí na parte de cima da cobertura a gente criou um espaço, né, para a produção de molhos e geleias, para as gravações, né, e coisas que eu desenvolvia na época. E aí também daí tinha um funcionário que trabalhava comigo lá, então peguei a pandemia ali mesmo, né, que a gente tinha dificuldade de vender aqui em Santa Maria produto, né? E daí eu fui para o mercado e disse, pô, sabe, venho aqui no mercado, né, toda semana compro um azeite da Grécia, compro uma massa da Itália, e aí vocês não estão comprando uma geleia de um cara aqui da cidade que compra de vocês, né? E daí a gente conseguiu entrar no Beltrame, entramos no Peruso, né, grandes redes aí. E vivemos muito bem, né, durante 5 anos de geleias, produzindo geleias em casa. Né? Que maravilha. Disso surgiu a ideia de produzir um curso online, né? Também na pandemia ali, então produzimos um curso online, num primeiro momento bem vídeos. Eu entrava ao vivo uma vez por semana para 27 pessoas que tinham comprado o curso, né, para ensinar ao vivo ali, né? E aí depois com a grana que a gente fez, a gente gravou em alta resolução, tudo, né? Então um curso muito completo que ensina como fazer rótulo, como colocar produto, como prospectar o dono do mercado, como criar um negócio de geleia. Geleias. Como criar um negócio de geleia, que continua no ar. Agora a gente está, na verdade, estamos preparando agora. Faz 2 semanas que a gente está gravando ali as chamadas e coisa, a gente está fazendo o relançamento do curso online de Verde Geleias, porque ele já é um curso que está pronto, na verdade, a gente precisa relançar ele, fazer algumas correções, né? Mas também a gente vai entrar valendo nesse mercado de infoprodutos aí, né? Hoje a gente consegue dar aulas ali na escola para turma de 12, 15 alunos, né? Então a gente quer exponenciar isso aí, né? Quem não sabe, o Vadson tem uma escola de gastronomia que forma chefes
profissionais e também forma chefes amadores. Amadores, né? E hoje, né? Claro, a gente, né, já formou aí mais de 50 chefes aqui nesses últimos 3 anos, né? Mas a gente tem uma procura muito grande por hobby, né? Por pessoas que querem cozinhar para aprender a cozinhar em casa. Tu foi lá fazer uma aula conosco, né? Lindo, uma atmosfera maravilhosa, assim. Tu vê que tem paixão ali, tem amor no que faz. É a nossa casa. Toda a estrutura que nós tínhamos, que eu te falei que nós tínhamos lá no nosso apartamento, a gente desmontou lá e levou para lá. Legal. Geladeiras, bancadas, né? Tudo que nós tínhamos ali. E a gente está muito feliz, né? Na verdade, claro que a gente está sempre aprendendo, né? Evoluindo, acertando, errando. Sabe o que me chamou muita atenção a diversidade das pessoas que tu tinha ali naquela aula, porque tu tinha influencer. Tu tinha influencer do segmento, até tem um aluno teu aí que tem milhões de seguidores. Milhões de seguidores, João Pedro. Né? Aqui da Quarta Colônia, Restinga. Né? Restinga Seca. O maior produtor de conteúdo de gastronomia do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil. Né? Como é que é o... Receitas em Casa. Receitas em Casa. A galera. E a esposa dele também é da Alvânia, assim, que está com 600 mil seguidores. Né? Também, o conteúdo é muito legal. E não só isso, eles sabem o que fazem. Ele era padeiro, ele assim, cara, cozinha pra caramba. Fico feliz também, a gente tem muitos influenciadores que vêm fazer curso conosco, né? Porque estão se qualificando para o próprio mercado, entendeu? Entendendo melhor o que é por trás da gastronomia, para falar sobre a gastronomia, né? E foi lindo ver eles lá aprendendo contigo naquele momento a fazer. Eu não acredito em coincidência. Eu creio que Deus me deu um presente lá aquele dia de eu comer o meu prato predileto lá, feito por ti, né? Espinhaço de ovelha. O espinhaço de ovelha com mandioca. Cheguei lá. Era uma aula de gastronomia gaúcha, né? Uma aula de gastronomia gaúcha, maravilhosa. Aí tava lá o João Pedro, tinha dono de restaurante, tinha funcionário de restaurante, tinha gente que queria abrir restaurante. Né? Tinha acho que tinha gente que já mexia com pizza, tinha uma galera, tinha um cara de sushi. Isso, as turmas são bem ecléticas, né? E é legal também porque forma uma turma de amigos, né? De colegas, como se fosse colega de colégio, colega de faculdade, né? Que se encontram ali uma vez por semana, né? Para falar do que gostam, comer, como costumo falar, né? Tu participou lá, né? Para quem gosta de assistir programas de gastronomia, reality, né? A diferença é que tu tá ali comendo, cheirando, provando, né? A gente não economiza, tu viu lá, a gente não economiza insumos, então eu coloco à disposição dos meus alunos o que tem de melhor na gastronomia de insumos, né? Então, agora esses dias a gente deu o primeiro curso, Chef Express, que é um curso de 2 dias. Então a gente recebeu gente de todo o Rio Grande do Sul. Né? Nós tivemos gente de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Santa Cruz, de Venâncio Aires, de 3 de Maio. Tivemos também, que é o chefe do Tatu, né? Ele foi vencedor do Masterchef e veio para cá para se qualificar comigo. Que coisa linda. Não, se tu pegar assim, esse curso Chef Express é algo muito interessante. Uhum. Porque às vezes tu não quer fazer um curso de longa duração. Né? 2 dias tu consegue fazer intensivão, né? Intensivão. Com tudo, né? E também o que eu digo assim, quando eu vou me qualificar fora, por exemplo, ano retrasado, esse ano fui para Le Rocedot, mas em 2023 eu fui para Le Cordon Bleu no Rio fazer confeitaria. Então, somente as melhores escolas do Brasil e do mundo. E esse conteúdo está aí à disposição dos meus alunos. Que maravilha. Então, é isso que a gente faz. Né? Ontem teve um aluno até que falou na aula, disse assim, Watson, minha irmã está acompanhando, né? Está interessadíssima em fazer aulas contigo também. E o que eu falei para ela é que é incrível que eu consigo simplificar a maneira de... Sabe, um bife Wellington mesmo, que é um prato super difícil, assim, o cara disse, cara, tu consegue fazer, sabe? O meu primeiro que eu fiz não era tão bonito assim, entendeu? Mas é acerto e erro, né? Como tudo na vida, né? E como eu costumo falar, bom mesmo é aprender com quem já errou bastante, que aí tu vai acertar mais. Eu, no caso, uma das tuas ofertas e uma das tuas divulgações que me chamou muito a atenção foi o próprio Beef Wellington, porque foi bem na época que eu estava olhando alguns programas de gastronomia e vendo a dificuldade. Eu nunca me arrisquei a fazê-lo, vou ter que ir lá aprender contigo. Agora me chamou a atenção tu fez em escala. Isso. Tu mandou a pessoa podia encomendar
E tu mandava para casa uma caixa pronto com todos os detalhes. Com as informações de como aquecer, como decorar, né? Durante a pandemia eu fiz muito isso, né? A gente começou a mandar menus completos, né, de pratos para casa das pessoas fazerem... Elas sentirem o chefe em casa, né? E sobre a escola mesmo, né? Eu tinha um sonho da escola de gastronomia aqui em Santa Maria, primeiro para eu estudar, né? Então, eu estava vendo que agora, semana, né, eu fui fazer umas visitas no Recanto, lá, que há 12 anos atrás, eu estava lá no Recanto, né, fazendo a primeira turma do MBA lá, e o meu projeto lá era uma escola de gastronomia. 12 anos atrás. Depois aqui, né, veio o mercado público, ele tinha um projeto, tem uma escola de gastronomia, eu estava lá. Veio a primeira escola de gastronomia para Santa Maria, que foi a Chef Gourmet, né, fui contratado para ser professor, né, coordenador da escola. Né, tava lá, não deu muito certo, mas estava lá, né? Então, o que a gente está fazendo hoje é a realização de um sonho assim antigo de ter uma escola, de formar pessoas, né? Como eu falei assim, a gente minimiza erros, né, ensinando as pessoas as técnicas corretas ali, fazer um bife Wellington, fazer um risoto ou o que for. Mas também a gente minimiza erros de empreendedores mesmo, entendeu? Porque o cara chega lá, quero abrir um restaurante, entendeu? Calma, meu. Não, o teu background empreendedor, tanto desde lá do agro, passando por essa experiência intensa aí de 11 anos no segmento food aí, service que altos e baixos, altos e baixos. Café, bar, né, restaurante, né? Com certeza esses 11 anos aí te trouxe uma bagagem muito forte. Aí tu vai para comunicação, para publicidade, né, para produção de conteúdo, vem agora para gastronomia, já nos últimos então 12 anos sonhando com a escola, mas já trabalhando com as geleias, né? Vai para os realities, tu esteve em realities, tu foi um dos nossos representantes no MasterChef Brasil. Isso. Tu te classificou ali pro presencial, né? Na época, faziam 4 anos já que não havia MasterChef profissionais. Aí a peneira era para 30 mil. E aí selecionaram 1.000 e fizeram uma prova online. Então eu fiz a prova online ali na minha casa, na minha cozinha, que eu te contei, ali na minha casa. Ali. Aí mandava o vídeo ou Não, é ao vivo. É ao vivo, daí com um gastrônomo e aí um psicólogo, né? E aí era para ser, tava combinado meia hora e eu tinha 15 minutos para apresentar um prato. Só que fluiu tão bem que a gente já estava em 1 hora e tanto de conversa, né? Então, tá me sentindo muito bem, muito seguro. Até daí o cara disse, tem 15 minutos para montar teu prato e tal. Aí montei o prato, né? Só que demora muito, eles não dão o resultado, né? Então, não dão na hora? Não, nem na hora, nem... E qual prato que tu fez nessa eliminatória? Eu fiz um carré de cordeiro com crosta de caponata. Prato lindíssimo, assim. Fiz ainda com 3 tipos de o carré com 2 ossos, um carré com 1 osso e um sem osso, assim, sabe? Ainda tinha trufa para ralar, sabe? Foi muito bom o prato e eu fui muito bem na conversa também. E tanto é que, não só isso, daí o psicólogo mediando e o chefe, sabe? Mas isso, mas aquilo, mas se tu fizer isso, mas como é que é teu molho tal, sabe? O cara me inquirindo o tempo inteiro, sabe? Então, para ver se eu realmente tinha condições. Ou, por exemplo, mas tu tá aí há 2 anos na gastronomia, né? E tu teria condições de estar numa cozinha com os melhores chefes do mundo, cozinhando em alto nível? Tem experiência para isso? Falei, cara, experiência eu não tenho, cara, mas eu tenho conhecimento, tenho vontade, né? Então eu estava muito bem na minha oratória ali. E daí passou um tempo e daí eles estavam no carro, ainda por coincidência, tocou o telefone no carro, né, atendi, daí disse, isso aqui é fulano e tal, né? Eu queria saber se tu gostaria de continuar com o processo do MasterChef e tal. Pô, claro, né? Chegando em casa, assim, né? Então vou te mandar o contrato, né? Se quiser mandar agora, né? 10 da noite, né? Que imagina passar até o outro dia. Mas aí chegou o contrato da Endemol, né? Um contrato de sigilo que tem que fazer e tal. E aí a gente paga as despesas, a gente que tive que ir para São Paulo, né, cara? Passagens de última hora, né? Ainda não só isso, minha prova era na quinta. E eu tinha que ficar até a outra quarta guardando, então tive que fazer a prova e ficar lá, penando lá, guardando, e será que vão me chamar, será que não vão, né? Que aí foram para lá quantos?
Foram 70. 70. Então tu Daí, ficou entre os 70 de 30 mil. E aí as provas eram de 12 em 12. Né? E até uma das meninas que está agora no chefe de alto nível, a Bruna, ela estava comigo na prova. Né? Tu fez um carré lá também, não? Lá, o prato que eu fiz foi um filé. Um filé. Um filé. Filé? Eu fiz, na verdade, era um tornedor, um filé alto, na verdade. E aí o que eu fiz? Eu quis levar a minha gastronomia, né? Então eu fiz pensei assim, eu não sabia se a prova ia ser aberta, se ia ter uma caixa secreta, se ia ter mercado, não ia, eu não sabia, mas eu disse, vai ter cebola, eu vou fazer uma geleia de cebola, né? Vai ter pimentão, que eu vou fazer um chimichurri. Então eu usei os meus elementos fiz um purê de cabotiá. Bem legal também, né? Eu fiz as tatuagens eu já tinha, mas eu fiz essa tatuagem aqui do MasterChef. E aí eu falei com o Gujo Teixeira, né, o músico, né, poeta regionalista, né? Disse, Gujo, dentro do MasterChef, tu não faz uma poesia para eu apresentar meu prato, né? E genialidade do cara, né? Ele, deu 5 minutos, ele me voltou com a poesia, né? Então estava preparado na oratória, né? Peguei um professor de oratória, né? Então, e com certeza eu não era um dos melhores lá. Entendeu? Daqueles 70, imagina, o cara é chefe de cozinha de todo mundo, que cozinha todo dia, das 8 da manhã, entendeu? Mas eu estava preparado, cara, entendeu? Se eu estava preparado para ganhar, não. Tanto é que tu vê ali, por exemplo, tinha um colega meu lá que, sabe, o cara saiu na primeira, né? Mas é um sonho que eu tenho, um desejo que eu tenho, né? De ir, cada vez estou melhor preparado. Esse ano eu participei de um reality, já participei de um reality ano passado. Né? Tu participou do último, foi de churrasco. Churrasco, Churrasco, mas tu se classificou fui até a bem. Semifinal, Fui até a semifinal, Saí na penúltima. Né? E também, né, cara, há 2 anos atrás também, daí fui vice-campeão de um reality aqui do Rio Grande do Sul. Né? Também perdi a final, né? Não gosto muito de comentar porque não foi legal o que fizeram, né? Até nem levo para o meu currículo esse título. Tu pode olhar na lista que eu te mandei, não tá. Tem. Não tá, tem. Mas o que aconteceu lá? Cara, tudo que não podia acontecer, aconteceu, né? De sacanagem, de falta de coisas, de incêndio na cozinha, Puxa vida. de não deixar o prefeito entrar no evento, o prefeito de Santa Maria, e por aí vai, né? Tá, e agora vocês vão fazer aqui uma batalha de chefes, não vão fazer? A gente está... É um projeto que a gente tem, né? A gente está desenvolvendo junto com o Marcos aí, né? Então a gente está com um calendário ativo de eventos. A gente pretende fazer 4 eventos, pelo menos, por ano, né? E o próximo evento está no nossa ideia, nós fazer um evento como se fosse um reality, né? E aí a gente já testou, né, no nosso último evento agora o Gastrobusiness, então a gente trouxe uma comissão de juízes, né, formado por profissionais, por, né, influenciadores, né, professores universitários e tal. Então a gente já criou um prêmio já para testar esse júri, né, e a gente tá bolando. Agora, o próximo evento provavelmente seja esse evento aí, que ainda não tem nome, né, ou talvez tenha, né, depende das negociações que a gente está fazendo. Maravilha, mas dá pra gente esperar aí com certeza, algo estilo um reality com certeza. De gastronomia em Santa Maria, com na certeza. Região, aí, porque é algo que com certeza. É outra coisa a gente ter a oportunidade de ver aqui perto. E né? vocês vão ver que é uma oportunidade também da mesma coisa, né? Nessa ideia que a gente quer propor para esse modelo de evento, é que o público que vai julgar também. Tem ali, tem os julgadores, as pessoas qualificadas para fazer o julgamento, mas o público também vai poder fazer seu voto lá, escolher o prato que mais gostou. E vai poder experimentar. Vai poder experimentar. Porque só tem como... Você não vota só na aparência, né? Mas não é a intenção que a gente tem para esse formato de evento, né? Eu creio que isso vai ser algo muito legal para a cidade, para a região, para o empreendedorismo. E o importante falar, né? O Marcos esteve aí, né? O Marcos, né? Ele está, né, 8, 9 anos aí à frente desses projetos aí que dão visibilidade para muita gente, né? Sim. Eu sou o exemplo, né? Eu fui no primeiro evento do Marcos lá convite para mostrar minhas geleias, vender minhas geleias, né? Sair de lá, né? Com vários novos contatos para fornecimento de geleias na época. Aí depois comecei a participar dos eventos dele como fornecedor de comida, né? Algum evento aqui, outro ali. E aí oportunizou da gente nos juntar o ano passado. Então a gente consegue também, com os eventos de gastronomia, aí, dar visibilidade para uma galera, sabe? Um monte de chefe, né? Umas pessoas mesmo que muitas vezes os caras sabem cozinhar, mas não sabem se comunicar, né? Não sabem se vender, né?
Então a gente tem esse tipo de cuidado, né? No último evento mesmo, meu professor, esse cara que eu estou falando, que me deu o curso de oratório para me preparar para ir para o Masterchef, lá o Rafael Ferreira, ele também, né, no último evento, ele estava lá no palco ensinando as pessoas a fazer seus pitches de venda. Que maravilha. Né? Então a gente entende que com o nosso conhecimento, a gente consegue ajudar mais gente a chegar nos seus objetivos, né? Ter visibilidade, aparecer, né? O evento mesmo, né? Se a pessoa sabe usar o evento ali, cara, é onde a pessoa que vai comprar teu produto está acessível, né? Tu pode, então, né? E a gente não cobra para isso. As pessoas vão lá, levam o seu melhor, que precisa levar, a tua melhor comida e ser hospitaleiro. Né? Até nesse júri que a gente fez lá no último evento, né? Uma das avaliações era a hospitalidade. Os negócios gastronômicos não pagam para participar do evento? Não pagam. Isso é um diferencial, isso é uma oportunidade extraordinária. Entendeu? Ele vai levar aquilo que ele tem para mostrar. É isso. Né? Que maravilha. E isso também, aí ele pode ter o fornecedor dele, entendeu? Uma marca de carne que vai ajudar e a gente divulga a marca de carne, entendeu? Eu digo, o objetivo nosso não é proporcionar que todos ganhem dinheiro com isso. Todos gerem negócios, gerem dinheiro, apareçam, né? Seja os grandes ou pequenos, né? A gente tem muitos negócios, né? Cara, tem grandes empresas, né, tradicionais aqui que, né, nos apoiam, né, há muitos anos já nos eventos. Mas a gente percebe também muitas empresas novas, pessoas que estão começando, que estão buscando o seu espaço, buscando essa visibilidade, né? E ali a gente consegue, né, trazer, né, o cliente para essas pessoas um momento ainda legal de descontração, né? Tu não tá ali, vem aqui comprar meu produto. Não, vem aqui comer meu produto, aí depois se tu gostar, né? Maravilha. Então, eu quero pegar emprestado a tua visão e a tua experiência para apoiar empresários e líderes que estão aqui conosco nesse episódio. Quais são os erros mais comuns do empreendedor, na tua visão? Eu acho que, vou dizer por mim mesmo, entendeu? Eu acho que o primeiro é a falta de gestão, né? E depois a falta de preocupação na comunicação, né? Eu vejo que é isso, porque muita gente, eu vejo mesmo, às vezes a gente procura alguma empresa para, a gente procura alguma empresa para, sei lá, oferecer algum evento, oferecer algum serviço, oferecer alguma coisa, e a empresa está passando por um momento difícil e prefere cortar a verba de evento, de marketing, que é o contrário. Pô, se tu está mal, agora que tu tem que... né? Então, eu acho que, particularmente, eu vejo isso também, foram coisas que eu tive a oportunidade de passar e errar também, em gestões dos meus negócios, né? Ou falta de marketing nos meus negócios, que eu acho que é o principal, né? Porque tem muita gente que tem produto muito bom e não sabe comunicar, né? E o contrário, tem gente que tem produto muito ruim e sabe comunicar, né? Então, eu acho que basicamente seria isso, né? Gestão e comunicação. Gestão e comunicação. E agora pegando o que tu acredita que hoje deve ser uma prioridade aí para o empreendedor que quer ser reconhecido no mercado, quer sair na frente, quer se posicionar com diferenciação? Primeiro, eu acho que tu tem que ter um produto bom, acreditar no teu produto, óbvio, né? Mas eu acho que vai muito das redes sociais mesmo. Eu acho que hoje as pessoas querem muito ver quem está à frente dos negócios, né? Então, acho que hoje é muito importante tu botar a tua cara no teu negócio, sabe? Não importa o ramo, não importa o tamanho que seja, né? Então, as pessoas querem estar em contato com a pessoa, Então, acho que isso aí que as pessoas ainda não usam isso a seu favor. Né, sei lá, 25 anos atrás, quando eu tinha o Coyote, se tu quiser fazer uma publicidade, né, eu sempre tinha bons RPs trabalhando comigo, né, o Eduardo Figueroa foi a Débora Rosa, então a gente conseguia buscar espaço nos veículos, né, sem investimentos, né. Mas antigamente, se tu queria fazer um investimento em publicidade, tinha que contratar uma agência, fazer um material em vídeo, ir lá no veículo, pagar um valor altíssimo para... E hoje as redes sociais estão acessíveis a qualquer um, todo mundo pode fazer, né? Então eu acho que uma das coisas que podem ser melhoradas, né? E falo porque hoje eu vejo que muitos empresários estão saindo, né? Vejo alguns exemplos que eu pude acompanhar, né? Que estão saindo e colocando sua cara no negócio, né? E então acho que é isso. É uma estratégia
que tu acredita que vai funcionar para diferenciação no mercado é colocar a cara no negócio. As pessoas, né? Hoje, né, a pessoa compra muito por isso também, né? Eu digo, nós fazemos o nosso trabalho todo dentro das redes sociais. Claro que a gente faz outdoor, faz um jornal eventualmente mais para reforçar, né? Mas nosso trabalho é todo dentro de redes sociais, tráfego pago. Hoje é uma coisa que talvez mais do que produzir conteúdo, mais do que, eu não sei, eu não consigo botar minha cara aqui, cara, mas o tráfego pago, ele bem feito, ele traz resultados incríveis, né? Hoje a gente está aqui, né? Eu estou aqui recebendo mensagem no meu telefone, a gente tem um workshop de pizza amanhã que já está esgotado, e a segunda turma desse workshop de pizzas. Então é tráfego pago, pessoas que nem me conhecem, nem conhecem o professor lá que vai dar aula, né, mas querem fazer pizza, né? Então, o tráfego pago eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que dar mais atenção, né? E claro, né, IA, né, inteligência artificial hoje está atropelando também, né? A gente usa um pouquinho dessa capacidade, né, cara? Mas é uma coisa que eu acho que ninguém vai poder ficar de fora, né? E tem muita coisa que vai deixar de existir, né, Maurício? Tem muita coisa, né? Muita empresa, muita coisa, né? Muita profissão, muita coisa que vai, né, nos próximos anos, né? Mas, como eu falo para meus alunos, no caso da gastronomia, cara, é uma necessidade básica, né? Então as pessoas sempre vão precisar de alguém para cozinhar ou prover a sua própria comida, né? O prover a sua própria comida, o fazer a sua própria comida é libertador, né? Não só isso, né? Tu vai trazer qualidade de vida para tua família, saúde para tua família, né? Fugir dos enlatados, dos ultraprocessados, né? Que a mídia nos empurra isso. A gente compra isso pelo próprio tráfego pago que eu estava falando agora, né? Então, acredito que nos próximos anos as pessoas vão cada vez se encontrar mais com a gastronomia, com a comida, né? Com o prazer da mesa. Como eu ensino ali para muitos alunos meus de hobby vão ali, né? Que eu ensino como te preparar para receber, tu vai montar aqui uma mise en place, entendeu? Então tu não vai ficar trabalhando na cozinha lá enquanto teu hóspede está ali, né? Teu convidado está ali, não, tu está aqui junto, cozinhando, conversando, provando junto, né? Então acho que isso aí já teve uma mudança significativa na pandemia e pós-pandemia, né? As pessoas, né, cada vez mais, né? E eu acho que também muita coisa está mudando do que era da nossa época, da minha época. Eu acho que, né, eu digo, os costumes são outros, né? Nós somos na terra da Kiss, né? Eu digo, a gente teve foi mais sério que a gente viveu nessa parte de mudança de vida e posicionamento de vida e hobbies e prazeres, né? Mas eu acho que o futuro tem muito a ver com isso. E que eu sonho para Santa Maria, né? É que a gente possa ser um polo de turismo enogastronômico, sabe? Que, como é o Recanto ali, né? Tu vai ali, tu vê pessoas do mundo inteiro, né? Então, pessoas do mundo inteiro vindo para cá, né? A gente tem, né, vinhos, temos, né, oliva, a melhor carne do mundo aqui na nossa região. Então, eu imagino que as pessoas virem de outras regiões, né? Como eu viajei pelo mundo, as pessoas estarem nessas programações, né? Virem para nossa região aqui. E agora a nossa região tem que estar preparada para receber, né? Isso. Tem que estar preparada para receber. E hoje a gente está num tempo em que tá tudo muito mais fácil. Os insumos estão muito mais fáceis da gente acessar. Hoje, por exemplo, esteve aqui o Matheus, que é um dos nossos membros aqui do Clube de Oficiais, que é cientista de dados, é PhD em ciência da computação, e ele trouxe um exemplo ele estava lá com 2, 3 ingredientes, vou pensar o que eu vou fazer. Tirou uma foto, o ChatGPT deu a receita com aqueles ingredientes. Bom, agora, se o cara não tem experiência nenhuma na cozinha, entendeu? Ele não tem inteligência cognitiva para tomar decisões do que ele vai fazer para que aquela receita realmente funcione, ou para ajustar aquela receita, que muitas vezes vai proporcionar uma experiência negativa, né? E ainda mais na gastronomia, né? Vai precisar de alguém que tenha olfato, paladar, tato, né? Mas tu sabe que isso aí a gente vê ali nas aulas mesmo, né? Que as pessoas, né? Sei lá, mesmo os influenciadores, como tu falou, que estão ali estudando conosco, né? Levanta a régua das pessoas, sabe?
As pessoas começam a entender melhor por trás daquilo, né? Ou valorizar mais os restaurantes, ou valorizar mais as pessoas por trás daquilo ali. Mas também as pessoas ali, por exemplo, sei lá, se tu faz o curso de hobby ali comigo, as 4 primeiras aulas que são básicas, né? Que é cortes e caldos, risotos, filés e molhos, bife Wellington e massas coloridas artesanais e recheadas. Depois dessa 4ª aula, ele já consegue ver uma receita na internet e dizer, mas isso aqui é igual que o professor fez ali, entendeu? Sim. Então, aquele desentendimento total do que acontece dentro da cozinha, a gente consegue resolver em 4 aulas. Que né? coisa. Para qualquer segmento, né? Porque a mesma aula que eu dou para o hobby, a mesma aula que eu dou para os profissionais, né? Então, mas como eu aproveito para convidar todos, né, para ir lá fazer uma aula, né, conhecer a escola, porque é muito bacana, né? As pessoas adoram, as pessoas se encontram, né? As aulas de hobby são muito divertidas, né? Porque eu já não faço na aula de chefe, então não libero muita bebida, né? Então, uma ou outra aula e tal, porque senão descamba a aula. Mas já as aulas de hobby já são para isso, entendeu? Para a pessoa harmonizar, beber, provar o vinho, né? Entender por que aquele vinho pode, não pode, entendeu? O que tu gosta, o que tu não gosta, né? Mas está vendo uma fase bacana, né? A gente está preparando agora novos cursos, novos projetos, né? E também, né, essa parte dos eventos também a gente está muito feliz, né? Que a gente começou a produzir festas, né? Nós temos um primeiro casamento que a gente vai fazer, que vai ser muito legal agora em outubro. Então, e a gastronomia me propicia isso também, né? É diferente, por exemplo, que quando eu tinha o Coiote lá, que como eu te falei, fiquei 12 anos ali, cara, de ficar um ano sem sair, sabe? Todo final de semana, toda semana, todas as noites, né? Todos os feriados, né? Porque tem feriado a gente está vendendo, Sim, né? Tem feriado a gente está vendendo. O melhor período para vendas. Né? Então, passei um período, né? Tipo assim, trabalhando muito mesmo, né? E não só isso, um trabalho, por mais que bacana, diferentes noites, diferentes coisas acontecendo ali, mas um trabalho repetitivo, né? E a maioria dos chefes de cozinha, né, tem um trabalho repetitivo. Né? Tem que chegar lá 8 da manhã, tem que preparar a comida do meio-dia, tem que preparar a comida da noite, tem que, né, fazer mise en place, tem que fazer... E hoje, né, em dia a gente está, sabe, cada dia a gente está num lugar diferente, né? Por exemplo, eu estava falando agora 3 semanas atrás. Então, no dia 7 de junho, eu estava fazendo um carreteiro de avestruz com geleia de butiá. Carreteiro de avestruz com geleia de butiá lá na primeira edição do Paleta Atlântida, né, no Cais do Porto de Porto Alegre. Imagina, depois de todas as enchentes que tiveram, agora veio de novo, mas depois de tudo que aconteceu, eu estava lá. Aí na semana seguinte, né, que era Dia dos Namorados, dia 12, eu estava cozinhando aqui no Hotel Itaimbé, né? No dia 14, cara, eu fiz um jantar de namorados num restaurante de beira da estrada que se chama Panela Velha, né? Que é perto da próxima fazenda da minha família aqui, né? Entre Valdeserra e Júlio de Castilhos. Então, olha as oportunidades, né? De convívio de pessoas, né? Agora, semana que vem, no dia 10. Como o episódio vai ao ar depois, sim. já passou o dia. Tu tá falando do dia 10, mas tem o dia 12 também. Sim. Já passou isso, perdão. Então já estivemos, na verdade, né, em Porto Alegre, né, no jantar do Centro de Apoio à Criança com Diabetes. Daí essa tua fala foi profética, já tá dizendo como é que foi. E antes nós falávamos aqui do poder das palavras que são declaradas. Foi um sucesso o evento do dia 12, ali, o Churras e Wine. Churras e Wine foi, e tenho certeza mesmo que já está. Então a gente participa muito de eventos, assim, né, onde grandes chefes, né, por exemplo, eu fiz o evento em Mama, em Porto Alegre, né, que eu vou como voluntário, então é o evento que capta mais recurso, né, para a causa do câncer de mama no Rio Grande do Sul. Agora, jantar do Centro de Apoio à Criança com Diabetes, né, do Falcão e da Ranzolin. Pô, cara, eu digo assim, o Falcão é um cara que meu pai amava, o cara, sabe? Ídolo do meu pai. E aí eu tô num evento lá, o cara me chamando pelo nome, cara. Pô, Vadson, obrigado. Que coisa aqui, linda. Né? A Cristina Ranzolin, né? Então, agora, semana que vem, a gente está lá de novo, né, ajudando com a nossa gastronomia, né, com a nossa mão de obra, né, com os meus patrocinadores, que a Aurora, a Cumbuca, a galera coloca os insumos e eu vou lá preparar, né? Então, por exemplo, vai ser repassado R$450 mil, cara, para a causa só em convites, cara. Né?
Então a gente tem essa preocupação. O ano passado também, né, a gente foi muito ativo nas cheias aqui o ano passado, né, então nós ficamos aí 18 dias produzindo marmitas, né, 11 toneladas de marmita, 1.000 marmitas por dia, né, com alunos, com voluntários, né. Então a gente entende também que a gente vive nesse meio, né, e a gente tem que ser agradecido através disso, entendeu? Então que a gente pode nos chamar, cara, projetos sociais, projetos de ajuda, né, se a gente não tem o caminho agora. Tem um amigo meu que quer fazer um evento para ajudar uma pessoa em Porto Alegre, né? Conseguir acionar o banco de alimentos aqui, a gente conseguir coisas para lá. Então, a gente está sempre que possível, né, trazendo nosso retorno para a comunidade também, né, através de ações, né, que possam causar o bem. Isso aí não tem nada de autopromoção nisso, é simplesmente ajuda que eu aprendi com os meus pais, né. Muitas vezes as pessoas dizem, quem ajuda não deve aparecer. Bem pelo contrário, a gente tem que servir de exemplo, né, cara? Então, gosto de colocar minha cara à frente mesmo dessas coisas para dizer assim, gente, nós todos podemos fazer. Meus alunos, né, a gente tem ali na escola isso, cara, tu pode ajudar a tua comunidade, tua rua, entendeu? Fazendo um risoto para 20, 30 pessoas, uma pessoa que está precisando de alguma coisa, algum remédio, alguma coisa, tu consegue transformar comida em dinheiro ou ajuda, né, cara? Então, a gente faz muito isso e tem muito prazer em fazer isso também, né? Maravilha. Já deu um recado bem legal e já deu um incentivo bem legal para sermos mais solidários, né? Para que a gente inove mais os nossos negócios, né? Para que bote a cara. Isso é uma coisa muito interessante. Agora, deixa um recado aqui para o empresário e para o líder, pensando aí nesses caras que querem crescer, querem se desenvolver, estão buscando algo a mais, porque quem para um tempo desses para ficar num podcast aí assistindo, ouvindo a história, ele quer algo a mais. Deixa o teu recado e transborda na vida deles aí. Cara, sempre tem tempo na vida para tudo, né? Como eu falei, quando eu fiz minha mudança de carreira foi com 46 anos. Então eu disse, cara, eu quero me tornar um chefe de cozinha, quero me tornar um professor, né? Com 52 anos, cara, estou com uma escola de gastronomia e formando pessoas, né? Então, acreditar nos seus sonhos, né? Eu acho que é muito importante a gente ser feliz naquilo que a gente realiza, né? Porque às vezes a gente acaba se frustrando, né? E ir atrás dos objetivos mesmo, sabe? Traçar metas, né? Eu, como um bom alemão, sou muito cabeça dura, então quando o cara coloca uma coisa na cabeça, assim, cara, é difícil de alguém me tirar daquilo ali, né? Já passei por coisas difíceis por causa disso também, mas eu acho que a persistência, né? A repetição, né? O diário é muito importante, né? Tu te sentir estimulado, né? A levantar todo dia, né? Fazer aquilo, né? Fazer com amor, né? Transmitir isso para as pessoas, né? Porque como uma pessoa formadora de opinião, né? Acabo formando a opinião dos meus alunos, né? Das pessoas, passar coisas sempre positivas, né? Tu nunca vai me ver na vida, entendeu? Aí, Vários, como é que tá? Eu tô mal, sabe? Reclamar para ti, sabe? Acho que não é esse caminho, né? E Deus é muito importante, né? Ter um auxílio espiritual, família, né? Digo assim, não tenha dúvida assim que tipo o sucesso que eu tenho hoje em dia, né? As coisas que eu tenho hoje em dia é muito também por causa da minha esposa, né? Da Natália, né? Que me abraça direito, esquerdo, né? Minha subchefe, minha maior incentivadora, né? Minha administradora, né? Então e se unir, por exemplo, assim, a pessoas assim, e objetivos, né? Não adianta tu querer, eu quero um objetivo e buscar pessoas que não têm esse mesmo objetivo, não têm essa mesma, né? Por isso que eu e o Marcos a gente se dá tão bem assim, né? Nos projetos que a gente desenvolve juntos, entendeu? Porque, cara, é simples para nós, sabe? Não tem, se precisar acordar mais cedo, se precisar acordar mais tarde, se precisar sair, se precisar ir buscar, precisar, que a gente está aí para fazer, né? Então é isso. Acho que eu teria para passar, né, para essas pessoas aí que estão tirando um tempinho para ouvir essa história de hoje, né? É isso.
Fica a nossa gratidão, tá? E que tu venha colher muitos frutos de toda essa plantação que tu está fazendo aí, segue fazendo, desse transbordo que tu faz no teu dia a dia aí, nas tuas aulas, nos teus eventos, tá? Que tu venha ter muitas turmas de amadores, de profissionais, porque eu tenho certeza que essas turmas que tu vai formar vão estar aí encantando as pessoas e fazendo que só a comida e a mesa e a gastronomia proporcionam, né? É uma satisfação, é uma oportunidade de estar junto, de nos relacionarmos mais. Então eu sou um admirador do teu trabalho, do teu empreendedorismo, aí de tudo que tu tá fazendo aí por essa área na nossa região e que é tão importante. Precisa se qualificar mais, precisa se profissionalizar mais. Né? Eu só agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje, né, e poder contar um pouquinho dessas histórias, né, que para nós tem um significado enorme, né, porque a nossa história de vida, só nós sabemos, né, os percalços e as dificuldades, né, ou, por exemplo, de estar nesse momento da vida, num momento, né, bom, momento de colheita, mas quanto foi difícil o trabalho árduo de plantar. Mas também, né, eu digo, eu venho desse meio, né, meu pai me ensinou isso também, né, que para colher tu precisa plantar, né. E eu vou aproveitar então para me despedir. Eu vou declamar aqui a poesia do Gujo Teixeira, que eu apresentei meu prato no MasterChef aí. Então é assim: quando se mexe a panela e a palavra é o alimento, se tempera o pensamento até o sabor ficar bom. Cozinhar é arte e dom que se aprende provando. E digo por onde ando, no meu Rio Grande hospitaleiro, tem sempre um arroz carreteiro e um churrasco te esperando. Né? Que maravilha! E assim nós encerramos o episódio 24. Esse é o episódio 24. Que honra, que alegria. Oh, valeu. Cara. Deus abençoe, Deus abençoe. Nos encontramos aí na sequência. Obrigado.